Deixa eu puxar aqui. Estão me vendo aqui, olha só. Cronogramazinho da aula de hoje. Nós vamos falar de Alta Idade Média. Daqui a pouco eu explico o porquê dessa nomenclatura. Basicamente a gente vai falar dos reinos germânicos, os reinos, aqueles reinos que dominaram o Império Romano, desceram do extremo norte e ocuparam várias terras da Europa Ocidental. A partir desses reinos, a conversão desses povos, aí vou dar um exemplo de um reino, o primeiro reino que vai se converter ao cristianismo, que é o Reino Franco. Esse Reino Franco tem um destaque especial por um imperador, um rei desse reino, que é Carlos Magno. Ele vai ser responsável pelo fortalecimento e expansão desse reino. Ele vai conduzir aspectos culturais do que a gente entende de cultura medieval. Né? Existe uma cultura medieval. O Reino Franco foi um grande responsável por isso e o Carlos Magno uma peça-chave nesse processo. Falar de cultura, a gente vai falar da Europa Ocidental medieval como um todo, o fortalecimento da igreja, os aspectos constituídos a partir daí. Então vamos lá? Bom, a Idade Média são os 1000 anos de história, que os iluministas do século XVII vão chamar de 1000 anos de atraso. Não concordo muito com eles, mas esse foi o processo que se deu. Como são 1000 anos, é muito tempo, vai do século V ao século XV, esse é um recorte temporal tradicional, a gente divide isso em duas partes. Alta Idade Média, Baixa Idade Média. Hoje eu vou falar basicamente de conceitos importantes da Alta Idade Média, que é esses primeiros passos e a formação dessa cultura medieval no primeiro momento. A outra parte vai ficar para depois, que é a Baixa Idade Média, que já é o contexto onde os feudos já foram formados, eles vão ser consolidados e vão ser ainda mais ameaçados com as invasões muçulmanas, que vão gerar as grandes batalhas, as cruzadas, que vão ser algumas, que vão acontecer em vários territórios da Europa. É a partir da Baixa Idade Média que vai até o declínio da Era Medieval, mas isso eu deixo para falar mais para frente. Vamos lá? Essa gravura aqui do lado, que está aqui, essa gravura aí é um barco viking. Aí você deve estar me perguntando, o que os vikings estão fazendo aqui? Pô, os vikings é do contexto da Idade Média. Só que os vikings não são essa primeira invasão de nórdicos, de povos germânicos. Os vikings invadem a Europa Ocidental um pouco mais tarde. Mas eu coloquei de propósito mesmo, para você não se confundir. Existem os primeiros nórdicos que invadiram a Europa Ocidental. São os visigodos, ostrogodos, francos, eslavos, anglo-saxões, hunos, enfim, vários tantos outros. Os vikings não chegaram com essa galera, porque os vikings é do extremo norte. Eles não são da região da Germânia, embora eles também tenham características semelhantes com esses caras todos. Características tribais, povos do norte, cultura nórdica, politeísta e tudo mais. Mas eles estão na região da Escandinávia, que é ainda mais ao norte. Por isso que eles chegam depois na região da Grã-Bretanha, depois vão inclusive chegar ao Reino Franco, vão conviver ali com os herdeiros de Carlos Magno, enfim, mas faz parte da Idade Média, não perca isso de vista. Os bárbaros. Essa aqui é uma figurinha clássica de livros didáticos dos bárbaros. Os bárbaros eram muito rotulados como povos não civilizados. A palavra bárbaro foi um nome que os romanos deram, povos não civilizados, povos de hábitos estranhos, que precisavam então passar por um processo civilizatório. Mas ao contrário do que os romanos pensavam, e até mesmo os católicos, esses povos eram muito habilidosos. Eles dominavam várias técnicas, tinham táticas de guerra, dominavam metalurgia, tinham noções de comércio, intercâmbio comercial absurdo entre eles e uma organização política invejável. Tanto é que eles dominam um dos maiores impérios do mundo, que é o Império Romano. E esses caras partem por um fluxo migratório, daqui a pouco eu vou mostrar aqui no mapa, e vão ocupar vários territórios disso. O Império Romano acaba e eles vão ocupar e formar novos reinos na Europa Ocidental. A única coisa que fica de pé é a instituição católica, que tinha sido formada no Império Romano e se permanece de pé. Aliás, a Igreja Católica vai inclusive herdar propriedades dos romanos.
posses, castelos e tudo mais. Vamos entender essa igreja medieval. Preste atenção, o Império Romano caiu, mas a igreja permaneceu de pé. E olha como é que ela vai começar a dar seus primeiros passos. Prestigiados, os cristãos alcançaram altos cargos no Império Romano. E os bispos passaram a cuidar da administração das cidades. Perceba o seguinte, os bispos da Igreja Católica tinham uma influência política muito forte. Lá no último ponto, para não agarrar demais, mesmo diante do colapso do Império Romano, a Igreja Cristã manteve-se unida, o que favoreceu seu fortalecimento. E como que esse fortalecimento vai se dar? O processo de evangelização desses bárbaros. Como converter esses bárbaros? Estratégia. Olha uma citação bacana aqui. Esse texto é um texto da época. Tem uma tradução meio estranha, mas vamos lá. Os ídolos deverão ser destruídos. Quais ídolos? Os ídolos nórdicos, dos povos germânicos. Mas não os fana. O que é isso? Os lugares sagrados onde aqueles são venerados. Estes, pelo contrário, deverão ser purificados com água bendita, depois do que se arigem altares e se instalem relíquias. O culto cristão celebrado nos antigos lugares sagrados imediatamente familiarizará aos neófitos. Olha só como os católicos pensavam. Os bárbaros eram neófitos, eram povo burro mesmo, povo sem cultura. Mas não era. Mas a ideia era convertê-los à fé cristã, inseri-los na fé cristã. Como? Inclusive, as festas tradicionais deverão ser mantidas. O carnaval era uma festa pagã que vai ser mantida. O Natal tem várias referências pagãs. O Natal católico nosso, porque era uma festa pagã que acontecia à meia-noite. Na chegada do inverno, a entrada do inverno, tem tudo a ver com o norte, hemisfério norte e tudo mais. Então, assim, essa estratégia que a igreja vai fazer para se tornar a maior instituição do mundo. Eu até coloquei uma imagem aqui do Vaticano, para você entender que nós estamos falando dessa instituição aí. Para ela chegar a esse poder todo, ela começou a dar esses primeiros passos na Europa medieval, a partir do século V, convertendo esses povos. Bom, fluxo migratório aí, como eu já falei, os bárbaros vão descer e ocupar vários territórios. Começa a formação dos reinos. Primeiro, o reino franco. Esse aí é o reino franco. Só para você se localizar, ó. Aqui embaixo está a Península Itálica, norte da Itália. Península Ibérica, mais à esquerda. E aqui no meio o reino franco. Reino franco. Quem são esses caras? São os primeiros caras a se converter ao cristianismo. São duas famílias. Dinastia Merovingia e dinastia Carolíngia. Merovingia vem do avô de Clovis, Meroveu. Clovis foi o primeiro rei pagão germânico a se converter ao cristianismo. O rei Clovis, ele transforma o reino no primeiro reino católico da Europa. Depois dele vai se descentralizar o poder e vão surgir figuras de prefeitos. Na Batalha de Poitiers está aqui do lado, aqui, ó, numa parte mais ao norte, banhado pelo Atlântico, tem aqui, ó, Aquitânia Visigótica, mais acima Poitiers, era uma cidade. Ali, Carlos Martel, que era um prefeito do rei Clovis, vai se destacar numa batalha ali e ele vai se tornar um novo rei dos francos. E vai dar início à dinastia Carolíngia. Então, a primeira dinastia Merovingia, a segunda dinastia Carolíngia. Carlos Martel é avô de Carlos Magno, que também vai ser um grande rei, que vai fortalecer as fronteiras desse reino, vai anexar cultura para esse povo. A escolástica vem de Carlos Magno, vai trazer cultura greco-romana e misturar com cultura católica medieval. E vai proteger dos árabes, que vai se tornar grande ameaça. Depois de Carlos Magno, o reino se divide. Os filhos de Carlos Magno vem o Tratado de Verdun, divisão. O Tratado de Verdun é a divisão do reino franco, depois de Carlos Magno. E aí, descentralização, aí já é o contexto que os vikings invadem, inclusive. É um período de muitas guerras internas, ameaça muçulmana, e há então uma necessidade de mudar essa história de reino. Então as pessoas começam a ocupar lugares de refúgio. E vai ser o quê? Feudos. Então a formação do feudo se dá aí em cima dessa ameaça.
O feudo vai ser uma espécie de um território fortificado, tem um castelo, tem um senhor, o dono da terra, relações que vão ser estabelecidas, vou deixar falar isso mais na outra aula, e isso vai acontecer a partir da... Desculpa, deixei os meus grifos aqui. O feudalismo vai acontecer a partir das constantes ameaças que vão ocorrer na Europa medieval. Desde então, o feudalismo começa a se formar a partir do século IX. Começam a se formar os primeiros feudos dessa descentralização de reinos. Como eu citei aqui atrás, o reino franco, que vai se dividir, depois cada território desse vai se dividir em vários outros pequenos territórios e as pessoas vão viver isoladamente por um tempo. Então, pessoal, para finalizar, só uma imagem aqui, para você ver como que a questão dos muros era importante, porque a ameaça era constante e por isso viver em feudo era a melhor forma. Bom, é isso. Tentei fazer no menor tempo possível, mas é muito detalhe. Espero que vocês tenham curtido. E essa semana a gente vai criar uma rotina de horário aí para plantões de tirar dúvidas e tudo mais. Então é isso, pessoal. Obrigado. Tenha um excelente tempo de novidade de estudos aí. Valeu.